Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. É muita alegria estarmos com vocês todos. Queremos convidá-los a se inscreverem e a clicarem o seu joinha. Estamos vivendo o tempo pascal. Na semana passada, começamos a tratar da primeira carta de São Pedro. Hoje vamos continuar abordando o capítulo 1, nos versículos 17 a 21. Estamos tentando compreender a orientação de Pedro, o primeiro Papa, que está escrevendo em Roma para aqueles que estão dispersos pelo Império Romano, na Ásia Menor, na Grécia, no Egito e em Alexandria. Ouçamos. Se invocais como Pai aquele que, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Um primeiro ponto que podemos referir nesta leitura é que Pedro, assim como Paulo e Jesus também, afirma que o julgamento final estará embasado em nossas obras. O Pai, sem distinção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras. Já dissemos em outros vídeos que a fé em Jesus Cristo é fundamental e vem por pura graça. Mas Jesus, por exemplo, em Mateus 7, no Sermão da Montanha, assim como Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 2, e todo o ensinamento do Novo Testamento deixam clara a importância das obras. Pedro aponta, portanto, que seus ouvintes ajam enquanto estão peregrinando neste mundo, no exílio deste mundo, como dizem algumas tradições, realizando o bem, no temor e no respeito a Deus. Pedro fala em temor aqui como aquele conceito judaico que não significa estar aterrorizado ou com medo de Deus, vivendo em ansiedade sobre o que ele fará conosco. Para os judeus, o temor vinha da reverência e da admiração a Deus. O Antigo Testamento mais de uma vez menciona como o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É honrar a Deus e a seus mandamentos. Esse Deus tão grande que fez o universo e que fez as pessoas humanas. Pedro também usa a linguagem da redenção. Jesus nos obteve a salvação. Fomos resgatados por ele. Essa redenção não é perecível como os bens materiais, nem mesmo se pode adquirir pelo ouro ou pela prata, nem pelo sangue de animais, que era oferecido na primeira aliança do Antigo Testamento. Só o sangue preciosíssimo de Cristo a adquiriu para nós. Cristo é o Cordeiro Imaculado, sem mancha, verdadeiro, e não aqueles cordeiros então oferecidos no templo. O sangue de Cristo, derramado no Calvário, não é apenas o sangue de um homem condenado injustamente à morte, numa execução praticada pelo Império Romano. O sangue de Cristo é o sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus, aquele que João Batista apontara. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros, sacrificados desde aquela primeira Páscoa, como Deus indicara a Moisés, para serem consumidos na noite da libertação do faraó do Egito, deviam ser sem defeito, como descreve o livro do Êxodo, capítulo 12. Eles eram uma prefiguração, uma figura que apontava para o verdadeiro e único Cordeiro, aquele que se sacrificaria pela redenção do mundo. Outro aspecto interessante de ressaltar no nosso texto é a afirmação de Pedro de que Cristo foi destinado antes da fundação do mundo para ser o Salvador, o Cordeiro Imaculado e sem mancha. Esse modo de falar, ser destinado ou predestinado, é partilhado também nas cartas de Paulo.
Ambos falam na predestinação do povo de Deus para a salvação e falam de Cristo como Salvador. Ou seja, Deus tem um plano de salvação que se consuma através de Jesus, de sua vida, missão, morte e ressurreição, preordenadas desde toda a eternidade. Nas palavras de Pedro, antes da fundação do mundo. O plano de Deus é eterno, embora só manifestado, diz Pedro, nos últimos tempos. Esses últimos tempos de que fala Pedro refletem o entendimento da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, de que, após a encarnação de Jesus, de sua paixão, morte e ressurreição, a humanidade passa a viver os últimos tempos. A vinda de Cristo foi um eixo que desencadeou um novo tempo, da antiga para a nova aliança, do antigo Israel para a nova lei vivida na Igreja de Jesus. Este é o tempo final, que precede a consumação final de tudo, a nova criação, os novos céus e a nova terra, depois da segunda vinda de Jesus. Essa foi a doutrina dos últimos tempos, entendida pelos apóstolos e pela Igreja guiada por eles. Estamos naquele período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o Filho do Homem, na sua glória. Ainda podemos mencionar como o príncipe dos apóstolos, nesta sua carta, também enfatiza a importância da fé. Antes, falamos sobre as obras. Agora vemos Pedro mais uma vez em sintonia com Paulo e com João com relação à fé. Pedro diz: por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Cada um desses apóstolos escreve com um propósito, para um determinado povo ou para a igreja toda, cada um com seu estilo e seu vocabulário próprio. Mas eles compartilham a pregação apostólica, que se reporta ao próprio Jesus, obviamente. Finalmente, falemos do tema do exílio desta terra. Está lá no versículo 17. No Antigo Testamento, encontramos Israel exilado da terra prometida em duas ocasiões. Por conquista dos assírios, em 722 a.C., quando as tribos do norte foram espalhadas pelo mundo de então entre os gentios, e em 586, quando o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, foi levado para a Babilônia e o templo foi destruído. 70 anos depois, o povo retornou, mantendo a expectativa de que todo Israel seria restaurado e reunido das nações pelas quais fora espalhado. Chamavam-nas as tribos perdidas de Israel. Esta era uma preocupação constante e muito presente no tempo de Jesus. Havia uma população judaica vivendo em Roma e em outras cidades do Império Romano. Havia sinagogas na Ásia Menor, como o livro dos Atos refere nas viagens de Paulo. Havia uma comunidade judaica muito grande em Alexandria. Eram todas conhecidas como a diáspora, em grego, dispersão. A primeira carta de Pedro foi dirigida, como o início do primeiro capítulo revela, aos membros da diáspora. E se sabe disso porque ele menciona que está escrevendo aos irmãos do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, escolhido e destinado por Deus Pai e santificado pelo Espírito Santo para obedecer a Jesus Cristo, por cujo sangue foram salvos. Pedro dirige a imagem do exílio à sua audiência de judeus convertidos ao cristianismo para ajudá-los a compreender que também há um exílio em viver neste mundo. Que aqui não se está vivendo no mundo que há de vir, a vida eterna, a terra prometida definitiva, ainda invisível. Também a carta aos Hebreus, no capítulo 11, usa uma linguagem similar. Ali, o autor descreve Abraão como um exilado. Conta que Abraão e Sara e outros justos morreram na fé, sem ter recebido o cumprimento do que lhes fora prometido, vendo-o apenas de longe, quando entenderam que eram estrangeiros e exilados nesta terra. Buscavam uma terra que lhes fosse um lar, melhor do que esta que tinham deixado. Buscavam aquela que Deus tinha indicado. Para a antiga terra podiam retornar se quisessem, mas almejavam uma terra celeste, que fora prometida, e seria o seu lar para sempre.
É a isso que Pedro se refere ao chamar-nos de peregrinos ou exilados. É o exílio da terra eterna prometida, em que todos os que forem de Deus serão definitivamente reunidos em comunhão com Ele. E isso acontecerá quando Cristo retornar em sua glória. Exílio, em grego, disse paroikia, sendo oikia, casa, e para, ao lado. Paroikia significa viver ao lado, do lado de fora da casa. É a mesma raiz da palavra paróquia, um lugar de reunião, uma casa de exilados ou de peregrinos que ainda estão fora da sua casa verdadeira. Porque, como diz Paulo, somos cidadãos do céu, onde habita Deus uno e trino. A paróquia é uma comunidade daqueles que vivem nesta terra, onde peregrinam e que aspiram pela terra definitiva prometida. Parece que esta não é a visão que normalmente os cristãos têm quando falam na paróquia. É mais comum pensar na paróquia como aquele lugar frequentado, onde se participa da missa e demais sacramentos, onde se vai conhecendo a palavra de Deus e todos se reúnem com os outros irmãos. Tudo isso é correto, mas também é bom saber e lembrar essa visão da paróquia como a reunião daqueles estrangeiros, peregrinos, daqueles cujo lar não é deste mundo, todos como que viajando para o mundo futuro, a vida futura em Deus. Para encerrar, temos um santo, o venerável Beda, que viveu no século VIII e escreveu sobre as epístolas católicas, entre as quais está a primeira carta de Pedro, e escreveu sobre o que significa viver no exílio, aí mencionado por Pedro. Beda fala de como o exílio é doloroso, causa sofrimento, saudade. Aliás, muitas vezes hoje vemos o exílio que é provocado por desastres naturais ou por guerras, como a guerra da Ucrânia atualmente, quando milhares de pessoas tiveram de deixar o país. É o vale de lágrimas, sobre o qual rezamos na Salve Rainha. Clamamos a Nossa Senhora como os degredados filhos de Eva neste vale de lágrimas. E pedimos a ela que nos mostre seu filho Jesus depois deste desterro. São Beda adverte que vivamos esta vida com o temor a Deus, para que não ocorra que, por preguiça ou descuido, nos tornemos indignos de um Pai tão grande e maravilhoso. Pois, embora possamos viver o tempo de nossa vida aqui com segurança, talvez não sejamos capazes de alcançar a prometida felicidade da pátria eterna. De certa forma, não importa onde vivermos, somos como as tribos dispersas de Israel, o povo da diáspora. Por isso, Pedro exorta a que nos lembremos constantemente que aqui não é nosso lar, nosso destino último, e que, portanto, não nos arrisquemos a perder a verdadeira pátria, a pátria celeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.